Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidade, Diálogo e Crítica. E hoje estamos eu, Maurício Zanolini, como sempre, trazendo uma figura aqui muito querida e que já de longa data participou de livros nossos, congresso, enfim, é uma pessoa especial, é o Frei Volney Berkenbrock, né? Que é franciscano, doutor em teologia pela Universidade de Bonn, na Alemanha, professor e pesquisador por muitos anos do Departamento de Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, pesquisador de História das Religiões e das Tradições Afro-Brasileiras. Nós vamos conversar um pouco sobre isso também, né? E ele tem um livro que, junto com o Faustino Teixeira, que é nosso grande amigo aqui também do canal Paz e Bem, que eu considero que é, para mim, um livro de cabeceira, né? Que é Orações da Humanidade, organizado com orações de diversas, de várias, inúmeras tradições religiosas do planeta. Frei Volney, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito bom recebê-lo aqui. Obrigado pelo encontro, pelo convite, Dora. A gente já se encontrou muitas outras vezes, né? Também já nos conhecemos de longa data. Sempre uma convivência muito agradável. E fico feliz de poder estar aqui conversando hoje com o público aí que você atinge com o programa. Então, eu gostaria, vamos começar, tem tantos assuntos, né? Mas vamos conversar agora, um pouquinho, começando a conversar sobre essa sua abertura de estudos para as tradições afro-brasileiras, né? O que leva um franciscano a ir estudar as culturas afro-brasileiras, né? A sua motivação, o que você encontrou de interessante nesses estudos, qual foi a ponte de diálogo que você construiu com isso? Porque justamente nosso programa aqui é de diálogo, né? Então, nada melhor como falar sobre esses diálogos. O meu diálogo, o meu conhecimento, os meus contatos com as tradições religiosas afro-brasileiras, principalmente o candomblé, vem de longa data. Quando eu estudava teologia, aqui no Instituto em Petrópolis, onde eu sou professor atualmente, nós tínhamos uma disciplina chamada Sociologia da Religião. E o professor Pedro Ribeiro de Oliveira, que é um grande amigo até hoje, né, um sociólogo da religião, ele nos fazia, nós estudantes, irmos a alguma casa de tradição religiosa diferente da nossa. E aí nós aqui, imagina no convento, né, os alunos eram todos frades na época, hoje o instituto é aberto. Quem conhecia alguma casa diferente? Aí alguém disse, não, conheço aqui perto, tem uma casa de Umbanda, né, chamava Tenda de Oxóssi. Aí fomos numa Kombi, eu lembro bem, uns 15 na Kombi, e baixamos lá no terreiro, né, numa sexta-feira. Literalmente. Hã? Literalmente, baixa. Aqui eu estou brincando justamente com essa ideia de baixar, né? Chegamos ali na casa, aqueles 15 totalmente novatos, né? Ninguém nunca tinha entrado numa casa, né? Eu sou catarinense, lá do sul de Santa Catarina, nunca tinha entrado numa casa de outra tradição religiosa, e a gente tinha aquela curiosidade por um lado e um certo medo por outro, né? Porque todo mundo achava, bom, acontecem lá coisas esquisitas. Chegamos lá, aí que todo mundo olhou a gente um pouco estranha, porque éramos claramente estranhos na casa, 15, 16 jovens, totalmente diferentes. Entramos, fomos bem acolhidos, bem recebidos e sentamos ali na assistência, conforme a tradição da Umbanda. Começou a sessão e assistimos, não entendemos nada, tinha música. Eu lembro de uma música que foi cantada para Santo Antônio, né? Que achei muito interessante, fiquei gravado até hoje. Pisei na pedra, a pedra balanceou, o mundo estava todo, Santo Antônio endireitou. Era um ponto cantado. Aquilo me ficou gravado até hoje, foi interessante. Porque Santo Antônio é franciscano, né? Santo Antônio é franciscano. Por isso que ficou gravado, né? Porque Santo Antônio é franciscano. Da sessão, nós queríamos entender melhor. E ali a vovó Luísa, que coordenou a sessão, nos recebeu depois
da sessão, né? E eu fui entender, uns 20 anos depois só, que vovó Luísa nem era o nome dela, né? Era a entidade que ela recebia, né? Então, assim, para você entender do quanto eu não entendia do assunto. E aí, essa vovó Luísa, né, ela tinha outro nome, que eu nem lembro o nome dela, não lembro mais, pena. Ela nos recebeu com tanto carinho e ficou cerca de 1h30, 2 horas, explicando para nós o que era aquilo, o que tinha acontecido, as cores, os significados, as entidades que ali foram recebidas, cada um quem que era a vovó Luísa, que era uma preta velha, e assim por diante. Né? E aquilo me chamou muito a atenção, porque a sessão naquele dia tinha muita gente. Lá era uma casa relativamente grande, de Umbanda. Imagino que umas 120, 130 pessoas estavam presentes. E aquilo me ficou na cabeça, o carinho com que ela nos recebeu e nos explicou aquele mundo religioso. Fizemos lá o trabalho para o Pedro Ribeiro, não lembro a nota que recebi. Bom, mas aquilo ficou na cabeça e eu comecei a ler mais coisas. E aí li muita coisa sobre as tradições afro-brasileiras. Tem muito mais coisa escrita sobre o candomblé do que sobre a Umbanda. Sim. E acabei, digamos, absorvendo muita coisa daquele mundo. Quando eu fui fazer o doutorado, depois de terminado aqui os meus estudos, fui indicado para fazer mestrado e doutorado na Alemanha. O sistema deles é um pouco diferente do nosso. Teve primeiro mestrado, depois doutorado. Eles têm lá isso mais em conjunto. Aí a minha temática, a minha ideia era fazer o doutorado sobre o Espírito Santo, sobre a pneumatologia, que é uma disciplina que eu leciono até hoje. Comecei o doutorado sobre isso. E na Alemanha, no início dos estudos, as universidades da Alemanha dão muito mais acento nos seminários. Né? Nós aqui, os seminários é uma coisa meio paralela, a gente não tem muito ênfase nos seminários. Lá, o que nós chamamos aqui de pós-graduação, não tem mais disciplinas, são seminários. Sim. Seminários. E o professor, com quem eu fazia doutorado, que é um jesuíta, vivo ainda com 90 e poucos anos, ele é especialista em budismo, viveu muito tempo no Japão, e ele abriu um seminário com o tema o espírito, a compreensão do espírito nas tradições não cristãs. E eu fiz o seminário e fiz uma pequena apresentação lá sobre o espírito nas religiões afro-brasileiras. Aí ele me chamou e disse, olha, esse assunto é tão interessante, esqueça o negócio de primatura da tradição cristã. Sobre isso, tanta gente já escreveu tanta coisa, você vai ser mais um entre centenas que escreveram sobre isso. Escreva sobre o espírito nas tradições religiosas não cristãs, sobre o espírito nas tradições religiosas afro-brasileiras. Aí, claro que isso era uma mudança total de planos, né? Eu consultei ali o meu professor aqui no Brasil, que acompanhava e tinha que me indicou ao doutorado, né? Relativamente conhecido, um sujeito chamado Leonardo Boff, né? E ele disse, olha, uma ideia fantástica. Nós não temos aqui no Brasil ninguém, nenhum teólogo, que é especializado nas tradições religiosas afro-brasileiras. Faça sobre isso, então. E aí, então, começou a minha trajetória, meu contato, tendo em vista o doutorado, mais com o candomblé. E aí vim ao Brasil, fiz muitas e muitas viagens de intercâmbio, aqui eu morava na Alemanha, né? Fui muito bem recebido pelas casas de candomblé. E aí, então, desde, no mínimo, 1980 e pouco, quando eu estava fazendo teologia, 1990, e aliás, 88, quando eu comecei o doutorado, veio, então, o meu contato com, principalmente, o candomblé, e disso resultou minha tese publicada, né, a experiência dos orixás, né, até hoje no mercado. É um calhamaço, né? Caro, mas, enfim, está ali no mercado até hoje, e disso vem esse contato. Né? E tenho muitos e muitos amigos que fiz na tradição ali dos contatos com o candomblé. Né? E amigas e amigos, mães e pais de santo. Né? Queria citar três, aliás, com as quais eu tenho um contato até hoje, tenho um carinho muito grande. Uma já falecida,
que é a mãe Gisele, uma francesa, né, que fez doutorado na Sorbonne sobre o candomblé, com o Roger Bastide. Né? E eu tinha amizade muito grande com ela, e ela me chamava de pai Volney, eu achava isso assim o máximo, né? Ah, pai Volney, né? Era muito bacana a mãe Gisele. Omindareua era o nome dela de candomblé. Né? O outro é a mãe também de santo, a mãe Eurídice de Oxum. Eu tenho uma história, posso contar histórias muito belas que eu tive em contato com ela. E outro é o pai Bira, né, o Babalorixá Bira de Xangô, muito respeitado, de uma casa de uma tradição muito grande aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Né? Então, essas três pessoas me ajudaram muito, e eu devo muito a elas do conhecimento que eu tenho a respeito do candomblé, porque elas, digamos, abriram as casas dela, com muitos diálogos que eu tive com elas. Então, esse meu diálogo interreligioso com essas casas, ele vem de longa data, e eu só tenho a agradecer a muitas outras pessoas, mas eu queria especialmente nomear essas 3 pessoas, porque, de fato, eu devo a elas muito do que eu consegui aprender sobre o candomblé ao diálogo com essas 3 pessoas. Mas não só elas, mas essas 3 têm uma importância muito grande. Uma das preciosidades do diálogo interreligioso é justamente a gente conhecer pessoas tão maravilhosas em outras tradições, com as quais a gente, às vezes, se comunica melhor com que pessoas do que com pessoas da nossa tradição, né? De algumas, né, que são mais conservadoras, mais autoritárias. Aquelas que se predispõem ao diálogo sempre são as mais abertas, né? Então, a gente tem contato com aqueles que são, digamos assim, os abertos, né, nas tradições religiosas. Eu também tenho assim muita gente de muitas tradições maravilhosas, inclusive você, né, que é um dos nossos interlocutores aqui. Você poderia comentar, claro, né, impossível resumir numa entrevista todas essas vivências, mas comente alguma coisa que te marcou muito, ou que te impressionou muito nessa tradição do candomblé e nessa visão. Que visão que você ganhou do espírito no candomblé, né? Seria interessante, né? Já que você tem esses 3, eu vou contar um pouquinho uma historinha do Sim. diálogo com esses 3, que tem a ver também com conteúdo. Né? Um diálogo que está na minha tese de doutorado, se eu não me engano até, com o pai Bira, Babalorixá Bira de Xangô. O Bira mudou muito com a época. O Bira, na época, não sei se ele vai ouvir o nosso diálogo aqui, né? Mas o Bira, lá atrás, final da década de 80, o Bira não gostava muito da entrevista, não. Eu consegui a entrevista com ele via a intermediação do Frei Davi. O Frei Davi daí do Cafro, né? Que é confrade meu, somos colegas de estudos, assim por diante. Então, eu pedi para o Frei Davi para ele fazer a intermediação com muitas casas de candomblé que ele conhecia, e ele fez essa intermediação. E aí, por isso que eu cheguei à casa do Bira através do Frei Davi. E o Bira, eu falava assim, Bira, mas essas pessoas antigas do candomblé que vão morrendo, e a gente vai perdendo muita coisa da tradição. Não seria importante escrever isso, colocar em livros? Aí o Bira disse, não, eu sou contra que se escreva. Eu falei, Bira, mas a tradição se perde. Ele disse, não se perde nada. A religião é aquela que se vive. Aquela que se escreve não é religião. Aquela que se escreve tem a ver com livros. Ou a religião está em nós, ou não é religião. O que se escreve não tem a ver com a religião. Confesso que na época eu não entendi muito bem isso. Mas hoje concordo 100% com o Bira nessa ideia de que a religião é o que se vive. Claro que nós, tanto eu, cristão católico, quanto você, da tradição espírita, nós somos muito ligados ao livro. Muito. Nós ao livro. Muito. Mas o candomblé é uma tradição oral. Para ela, o livro não tem importância. E aí, hoje eu entendo muito melhor o Bira, né, que diz, então, o que importa é aquilo que se vive. A mãe Gisele era uma figura de uma delicadeza assim incrível, incrível mesmo. Eu brincava com ela que nós tínhamos uma filha em comum, né? Não se espantem, né? Porque ela tinha uma filha dela de santo,
né, a Cláudia, que era minha doutoranda, né? E a gente acabava com ela, é filha de Oxum, a Cláudia, fazia o doutorado sobre a sabedoria, digamos, a teologia a partir de Oxum, porque Oxum é a questão dos búzios, a sensibilidade. Os filhos e filhas de Oxum são as pessoas que melhor jogam, né? Então, Oxum tem a ver com a sensibilidade teológica, com a interpretação do sistema. E ele eu conversava muito com a mãe Gisele sobre a questão da sabedoria, né, das tradições a partir de Oxum. Infelizmente, a Cláudia faleceu antes de entregar a tese, faleceu de infarto, foi uma situação muito, muito assim, triste, né? E nós fizemos a celebração, digamos, de sepultamento, na tradição católica, isso chama encomendação, né? Sim. Na tradição do candomblé tem um outro nome, faz parte do axexê, que é um ritual muito maior. Fizemos em conjunto. E foi uma celebração tão bonita, assim, tão comovente, ali no cemitério do Caju. Eu, então, fiz a parte, digamos, católica, porque a Cláudia tinha na família dela também toda a tradição católica. Abri a palavra, fizemos a oração, a família dela estava presente, que era a tradição católica, e a mãe de santo dela disse, não, eu vou falar no caminho, porque então, no caminho entre a sala de velório e o sepultamento, na tradição religiosa do candomblé, se faz cantigas. Então, um ogã da casa, não é, alguém que procura, que puxa as cantigas, né? Ele foi cantando, né? Uma cantiga, deixa eu ver se eu tento me lembrar aqui, eu sou muito ruim de canto, né? Mas ele cantava Iku Kekereshire, Iku Kekereshire, que em Yorubá significa mais ou menos Iku, que é o orixá da morte, né? É que reuniu esta pequena roda, que queria pequeno, né? E xire é roda. Então, Iku Kekere Shire, Iku Kekere Shire. Eles cantavam, então, outros pequenos refrões, né? Oriquis, e todo o trajetório, então, foi nessa linha, né? Então, eu achei muito interessante essa celebração em comum que eu fiz ali com a mãe Gisele, né? Por esse momento, um momento bastante triste, né? Da morte da Cláudia, que era uma doutoranda. E a outra pequena coisa que eu queria contar é em relação à mãe Eurídice de Oxum, que tinha uma casa de candomblé em Caxias, e um confrade meu, lá nos idos da década de 70, ela era católica e do candomblé. Um confrade achou por bem que devia invadir a casa dela e tirar todas as coisas, porque aquilo era do diabo, etc. e tal, e levou embora, né? E ela, então, acabou abandonando a casa de santo dela. Muitos anos depois, ela voltou com a casa de santo dela, refez, retomou lá em Magé, mas aquelas coisas antigas, né, aquelas coisas que faziam parte da casa de santo dela, nunca foram recuperadas. O Frei levou embora. E, mais de 20 anos depois, num museu franciscano, no interior de São Paulo, o diretor do museu, o Frei Gregório, que já é falecido, figura muito interessante, me disse, Volney, você estudou o negócio do candomblé? Eu tenho um monte de coisa do candomblé aqui que eu não sei classificar para expor no museu, que vieram lá da Baixada Fluminense, de Caxias, que o Frei fulano me trouxe. Nossa. Eu não vou dizer o nome desse Frei porque ele é vivo ainda, né? Aí aquilo me deu um choque, eu pensei, caramba, são as coisas da casa da mãe Eurídice. Aí conversei um pouco mais com ele, de fato, era exatamente aquele Frei, as coisas da casa dela. Voltei à casa da mãe Eurídice e falei, escuta, mãe Eurídice, aquelas coisas lá que o Frei levou da sua casa, se aquilo fosse encontrado, você queria de volta? Né? Aí ela disse, não, mas aquilo não tem mais como encontrar, levou embora,
faz mais de 20 anos, eu disse, mãe Eurídice, eu encontrei as coisas. A mulher regalou um olho que você não imagina. Falei, você quer ir buscar comigo? Ah, vamos embora. Pegamos uma Kombi também, muito engraçado. Pegamos uma Kombi e fomos lá no interior de São Paulo buscar as coisas dela, da casa de santo, e foram devolvidas mais de 20 anos para a casa dela. E o que mais impressionou na época foi o encontro da mãe Eurídice com esse frei Gregório, um frade muito santo, que, sem dúvida, nunca tinha entrado numa casa de candomblé. Os dois, eu digo assim, ele era um pai da fé, né? Um senhorzinho lá de mais de 80 anos, e ela, os dois se entenderam no primeiro olhar. Foi uma coisa assim tão bonita, os dois conversando. Ele mostrou as coisas dele para ela. Os dois se entenderam e eu deixei os dois conversar horas e horas, ficar lá o dia inteiro. Ele mostrou isso, mostrou aquilo, devolveu as coisas com a maior alegria, né? Inclusive, tinha coisas que eram de outras casas que o Frei também tinha levado. Ela pediu de presente, falou assim, porque a minha casa não tem isso, não tem isso, você me daria isso? Ele doou com maior alegria. Assim, foi uma conversa que os dois tiveram. Eu lembro da despedida dele dando tchauzinho para ela. Foi assim, uma coisa tão bela, assim, duas figuras de tradições diferentes, e por conta de serem dois, uma santa e um santo, né? Cada um na sua tradição, os dois se entenderam maravilhosamente bem. Eu fiquei tão impressionado com isso, né? E contei já diversas vezes isso, essa história, né? E a mãe Eurídice de Oxum reintroduziu na casa dela, 20 anos depois, muitas coisas sagradas, né, que haviam sido roubadas por um confrade. Muito bonita essa história, Frei. Tem uma coisa nela que é a história da opressão, né, religiosa. Eu li uma entrevista sua para Unicinos falando sobre esse livro, uma das coisas que você fala na entrevista é sobre a questão do sincretismo, né? Como a gente tem uma concepção a respeito do sincretismo que ele é só unilateral, quer dizer, são as religiões de matriz africana que se adaptam à religião dominante, que é, no caso, o cristianismo aqui no Brasil, na colonização e tal. Mas que, na verdade, se a gente for se aprofundar, o sincretismo ele é uma mão dupla, né? Quer dizer, ele também influencia as religiões cristãs e tal. E uma das coisas que você cita ali naquela entrevista é que a ideia, que é uma coisa comum, né, no Brasil, que das pessoas frequentarem várias denominações religiosas, né, não é uma incoerência, e, na verdade, é uma coisa que tem muito a ver com a tradição, essas tradições de matriz africana, ou iorubás, né, eles têm essa abertura, e essa abertura que vem dessa tradição influencia a cultura brasileira a ponto do brasileiro ter uma abertura para frequentar outras religiões. Então, como que você vê essa ideia do sincretismo amplificada, né? Porque isso é uma coisa que ainda não é muito claro e não é muito debatido na sociedade. Muito interessante essa pergunta ali, Maurício. Porque essa palavra sincretismo, ela gera muitas vezes logo uma repulsa, né? Então, primeiro, eu penso que seria importante recolocar a palavra sincretismo no seu devido lugar, né? O sincretismo quer dizer as tradições religiosas que se interinfluenciam, né? Que colocam junto suas forças, né? A palavra sincretismo, vindo do grego, syn, kratos, colocar junto as forças. E, na verdade, a origem da palavra nem tinha a ver com religião, tinha a ver com a ilha de Creta, que se brigava entre si, e quando eles tinham um inimigo externo, eles se juntavam para brigar, para se defender do inimigo externo. E a isso eles chamavam de sincretismo, colocar junto as forças. Mais tarde, isso é usado para a religião, já no mundo grego, né, que é essa ideia de que as tradições religiosas juntam as forças, quer dizer, os elementos que elas veem como fortes, e os colocam em comum. Então, todas as tradições religiosas são sincréticas. Não existe nenhuma tradição religiosa que nasceu do zero, que nasceu do nada. Isso é uma ilusão do ponto de vista histórico, né? Pegando o próprio cristianismo, né? O próprio cristianismo. O cristianismo, um exemplo típico,
eu costumo dizer isso de forma um pouco provocativa, né? Jesus não foi cristão. Jesus foi judeu. Nasceu, viveu, cresceu, morreu como judeu. Isso porque o cristianismo nasceu depois. Não é? Então, não é nenhum problema dizer que Jesus não foi cristão. Então, o cristianismo nasce claramente como uma religião sincrética. Ele nasce do judaísmo, que tinha influência egípcia, que tinha influência babilônica. Aí o cristianismo vai sofrer influência grega, influência romana, influência germânica. Né? A árvore de Natal, claramente uma influência germânica. Né? Não tem nada a ver com o cristianismo inicial. E assim por diante. Então, todas as religiões são sincréticas. Né? E o sincretismo é algo dinâmico. As religiões não são monolíticas. Né? Então, ao longo da história, as religiões continuam sendo influenciadas umas pelas outras. Então, claramente, quando nós vamos aqui ao Brasil, as tradições religiosas afro-brasileiras são influenciadas por muitas outras tradições, né? Inclusive o cristianismo, inclusive o espiritismo, inclusive as tradições advindas dos indígenas, mas elas também influenciam. E isso é algo muito sutil, porque como o cristianismo é de grande maioria, o cristianismo talvez não perceba esta influência. Mas, um exemplo típico, a importância que se dá no Brasil, na tradição católica, à missa de sétimo dia. Vejam bem, não é a missa de sétimo dia em si, isso não é uma influência afro-brasileira, mas é a importância que se dá. Né? Em muitos lugares do Brasil, praticamente, se a pessoa não for na missa de sétimo dia, isso é quase que uma ofensa. Né? A missa de sétimo dia é mais importante, em muitos casos, do que o próprio sepultamento. Mesmo porque o sepultamento tem que ser feito rápido, na nossa legislação, não pode durar mais de 24 horas, e assim por diante. Então, a missa de sétimo dia ganhou, na nossa tradição aqui no Brasil, em muitas regiões, uma importância fundamental. E ela faz parte dos ritos de despedida. Isso é claramente uma influência afro-brasileira, essa questão dos ritos de despedida. Né? Em outras regiões do mundo, esses ritos de despedida não são tão fortes, não têm tanta importância. Outra coisa é fazer oferenda aos santos. Sim. Né? Nós levamos, na Ação Católica, muita oferenda aos santos. Né? Se leva oferta para os santos, se coloca oferta no pé do santo, se coloca um bilhetinho no pé do santo. Isso claramente é uma influência das tradições africanas, levar oferenda ao santo. Então, assim, eu podia me estender aqui, mas são exemplos de que essa influência sincrética ela é uma via de mão dupla. Claro que a tradição cristã, muitas vezes, não quer dar a mão palmatória, né? E diz, não, isso não é influência. Mas, claramente, é uma influência cultural dentro da dinâmica da interinfluência. E que já é uma forma de diálogo. O diálogo é um diálogo cultural também, né? Não é sempre um diálogo explícito, né? O diálogo intercultural é muito grande. Falar que existe uma religião pura é quase dizer, como também, que é uma heresia científica, dizer que existe uma raça pura, né? Porque todos nós descendemos de múltiplas, né, etnias, né? Todo mundo... Agora você pode fazer exame de sangue que te dá DNA, né, que te dá as ascendências, né? Então, não existe raça pura, assim como não existe religião pura, né? Porque tudo é um cruzamento, né? Tudo é um cruzamento e a coisa vai mudando a cada instante, né? Quer dizer, agora, isso choca exatamente os fundamentalistas, né? Os fundamentalistas se colocam como sempre donos de uma verdade pura acima de tudo, né? Acima das culturas, etc. E os fundamentalistas estão em todo lugar, né? Diga-se de passagem, né? Estão em todas as religiões, infelizmente, né? E eu acho importante também colocar ali mais duas questões. Uma é a questão da pertença. Se as tradições religiosas são sincréticas, isso não significa que certas religiões, algumas religiões têm um conceito de pertença que é diferente de outras. Uhum. Então, assim, principalmente as tradições monoteístas têm fortemente o conceito de exclusividade da pertença, e que é algo típico, ou mais típico, das tradições religiosas monoteístas. Sim. As tradições religiosas não monoteístas, como as hindus, as
do Oriente ou as africanas, elas não têm muito o conceito de exclusividade da pertença. E para elas é comum que o fiel possa, a partir da sua necessidade, recorrer a tal divindade, recorrer a tal ritual. Então, são conceitos diferentes. E quando, então, um fiel tem múltipla militância religiosa, e entre elas estão uma de tradição que tem a ideia de pertença exclusiva, há, claro, tensões. E temos que entender que essas tensões são reais. Não temos dizer, não, isso não existe. Claro que existe ali tensões, porque existem compreensões que são, de fato, diferentes. Sim, sim. O diálogo não significa eliminar as diferenças, né? Mas respeitar as diferenças e encontrar as convergências, que sempre também existem, né? Você falou uma coisa que eu acho muito importante, Dora, e isso eu fui aprendendo também ao longo do tempo do diálogo. Diálogo não significa eliminar as diferenças e chegar a um ponto comum. Isso não é diálogo. Diálogo significa conseguir perceber que a outra parte tem uma lógica diferente, pensa de forma diferente. Isso é diálogo, né? Então, isso é enriquecedor, né? Enriquecedor. Exatamente, é extremamente enriquecedor perceber que há no outro, na outra, uma outra lógica, né? Então, o diálogo não tem por objetivo eliminar diferenças. Isso seria algo muito, muito cruel, né? Uma perda de riqueza enorme. Nós já vamos falar do seu livro mais recente, mas antes ainda nessa questão do diálogo, eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta que me toca, né? Que nós estávamos até comentando antes de começar o programa. Você vê, você é um teólogo católico franciscano que estudou o candomblé de maneira profunda, ampla, empática, foi apoiado, né, pela igreja para fazer esse trabalho. Agora, eu vejo que a igreja tem abertura hoje para esse diálogo interreligioso, graças a Deus, já passamos a época das perseguições, da Inquisição, etc. Mas existe, dentro da tradição espírita kardecista, eu vejo que a dificuldade maior de diálogo é com os kardecistas, né? E por que você acha que acontece isso? Eu me lembro que quando a gente se encontrou em Petrópolis, em 2015, você me disse que estava fazendo esse livro, As Orações da Humanidade, e eu falei assim, você já tem preces espíritas para colocar? Você falou, não tem, eu mandei para você, né? E aí eu fico analisando, inclusive conversei isso com o Leonardo Boff, falei para ele, por que vocês da teologia da libertação citam todas as tradições, o budismo, o taoísmo, tal, mas nunca citam o Kardec? Qual é o entrave que você acha? Eu tenho a minha tese, mas vamos lá, o que você acha? O que você acha que existe um entrave aí? Quer dizer, nós estamos dialogando aqui muito bem, né? Mas, enfim, você acha que existe um entrave? Sim, eu acho que existe sim um entrave. Primeiro, obrigado por ter mandado as preces, elas entraram no livro, né? Sim. Então, o livro As Orações da Humanidade não excluiu nenhuma tradição ali, né? Da tradição espírita. Ali eu pensei, por que não colocou do candomblé? O candomblé não tem assim orações que sejam da tradição, reconhecidas por todos, né? Alguns até me perguntam, mas por que não colocou nada do candomblé? É que é difícil, porque é a tradição oral e não tem. Eu pensei até colocar, quem sabe, numa outra edição a gente coloca algum oriqui, que são mais provérbios, digamos assim, né? Mas voltando à sua questão, penso que algo que está muito envolvido é o fato de sermos muito mais próximos. É muito mais fácil entender como enriquecedor, como tranquilo, uma tradição religiosa mais longe. Então, vamos ler o Tao Te Ching, lá da China, foi bacana, coisa interessante, porque ele não me questiona, ele não me toca, né? Então, eu acho que quando as tradições religiosas são mais próximas, e a tradição religiosa do Espiritismo, eu, pelo menos, considero uma tradição dentro do cristianismo, dentro da tradição cristã, né? Muitos acham, não, isso não é cristianismo. Mas eu considero, sem problemas nenhum, historicamente, como parte da grande tradição cristã, né? E aí eu acho que quanto maior a proximidade, maior a dificuldade de diálogo. É a mesma coisa que acontece entre católicos e pentecostais. A mesma coisa que acontece entre luteranos
e pentecostais, por exemplo, né? Porque, como há proximidade maior, né? Então, acho que ali há essa dificuldade. É visto mais como heresia, do que como outro. Exatamente, exatamente. E exatamente nesse viés que o espiritismo foi visto inicialmente pelo catolicismo, como heresia, né? Não foi visto como uma outra tradição religiosa, né? E isso é resquício, e aí queria voltar a uma outra questão no qual até nós franciscanos temos alguma culpa, né? É que na década de 50 foi feito uma grande cruzada nacional contra o espiritismo. Frei Kloppenburg, né? Isso. O meu confrade, Frei Boaventura Kloppenburg, é quem liderou essa cruzada nacional, né? E isso influenciou muito. Então, assim, no subconsciente de muitos e muitas cristãs, tanto católicos quanto as tradições pentecostais, ficou essa ideia de que nós temos que continuar nessa cruzada combatente contra o espiritismo. E veio o Vaticano II, que vai dizer oficialmente, no documento Nostra Aetate, que temos que buscar não só o diálogo, mas o Vaticano II diz que temos que buscar as riquezas, conservar as riquezas de outras tradições, não só dialogar. Inclusive, nós cristãos católicos, diz o concílio, temos que conservar essas riquezas, né? Então, muitos não conseguiram chegar ao Vaticano II e ficaram muito mais com essa atitude combativa da década de 50, que está muito mais presente no subconsciente cristão, tanto católico quanto pentecostal do nosso Brasil. Eu vejo que nessas duas questões, a questão da proximidade, que se vê, então, muito mais como heresia, né? E a questão de termos no subconsciente cristão essa ideia de que é preciso combater essa tradição. Interessante as suas análises. A minha hipótese vai mais ou menos pela sua primeira análise aí, é que, de fato, quando o Espiritismo surgiu, né, com Kardec, ele fez uma crítica à Igreja. Aliás, há críticas que hoje, algumas delas não são mais pertinentes, porque a Igreja mudou, né? Mas, por exemplo, sei lá, a materialidade do inferno, que Kardec combateu, né? Falava que o inferno era um estado de consciência. Hoje a Igreja diz isso, né? Mas também há, eu acho que aí uma outra questão, né? Que o Espiritismo retoma uma tradição cristã que foi calada pela tradição católica, né? Que é o unitarismo, né? Entender que aceitar que Jesus não é Deus, né? E isso é uma coisa que pega muito para os cristãos tradicionais, tanto católicos quanto protestantes, e a questão da reencarnação, né? Então eu acho que essas duas coisas chocam muito, porque tudo bem dialogar com uma tradição budista ou hinduísta que fala da reencarnação, mas uma tradição que se diz cristã e aceita a reencarnação e prega o unitarismo, que foi algo que foi muito combatido ao longo dos séculos pela Igreja, e não só pela católica, também como pelas igrejas protestantes, né? Quer dizer, até o ponto de não se considerar cristão quem não aceita a divindade de Jesus. Não sei se você concorda também nessa minha análise, né? Ali, claro que, então, a partir do momento em que se começam as discussões, sempre se procura em torno de quais pontos há diferenças, né? Sim. Quase não se procura em quais pontos há convergência, né? Exato. Então, e aí, quando assim o outro fala, não, eu acredito nisto, né, ou eu entendo que isso é correto, em muitos casos, para mostrar que eu não sou igual a você, eu digo, não, isso não, né? Tem um pastor Zwingli, um metodista, ele diz uma coisa muito interessante, que muitos pentecostais fazem tudo para mostrar que não são católicos. Não há muita ideia de que para mostrar o que eu sou. Eu faço tudo para mostrar o que eu não sou, né? Então, há esse efeito também na discussão, né? Que eu quero mostrar o que eu não sou, né? Porque a discussão podia ser eterna, o que se entende por divindade, o que se entende por unidade, o que se entende por ressurreição ou reencarnação. Se isso assim é tão claro ou não, né? Essas discussões são múltiplas, né? Mas se encontram, então, alguns pontos... E seria pontos... tão interessante discutir, né, mais abertamente, né?
mas se encontra alguns pontos para dizer eu não sou aquilo, né? Para dizer que é diferente. A afirmação da identidade passa pela negação do outro, né? Isso. É o que eu Agora, chamo de, lá num texto meu, a identidade pela diferença. Eu me identifico com algo dizendo que eu não sou aquilo. sim, sim. Queria que você comentasse um pouco desse novo livro que você lançou agora junto com outros autores, sobre o novo normal, né? Esse momento da pandemia tão estranho que nós estamos vivendo. Eu li um pouco a sua parte nesses dias antes da gente começar a conversar. Você fala de diferentes conceitos de tempo. Fala um pouquinho para nós. Nós já estamos aí nos últimos nossos 10 minutos do programa, mas gostaria que você contasse um pouco deste livro, desse trabalho e dessas concepções de tempo que você trabalha. Esta obra Novo Normal, ponto de interrogação, ela nasceu da ideia de, dentro da situação de pandemia, que a gente achava primeiro que ia demorar 15 dias, um mês e meio, né? E a coisa continuou. Já estamos, em termos de mundo, há mais de um ano nisto, em termos de Brasil, chegando já a um ano. E aí a pergunta, o nosso modo de nos entendermos, será que isso já é um novo normal? A questão, a expressão novo normal é uma contradição, né? Porque se não é normal, não é novo, né? Normal é aquilo que é assim, né? Por isso a gente colocou como um ponto de interrogação novo normal. E ali reunimos, nesse projeto, 4 autores, Gustavo Barcelos, que é um psicólogo da linha junguiana, e ele refletiu sobre o ficar em casa. Qual é a sua casa? Aonde que nós estamos em casa, do ponto de vista psicológico? Então, nessa nova situação, o que é arrumar a sua casa, quer dizer, a sua psique, sua casa própria, né? Depois, o Luiz Mauro de Sammartino, que é da área da comunicação social, ele refletiu sobre, hoje cada um, como nós estamos fazendo aqui, não é? A distância, é tudo videoconferência. Então, como é entender-se através de videoconferências, mas, ao mesmo tempo, como é a comunicação dentro da família, dentro da pequena comunidade? Porque nós antes vivíamos boa parte fora de casa, né? E nos comunicávamos de manhã um pouquinho, à noitinha um pouquinho, o resto dormíamos e o resto do tempo passávamos fora de casa. Então, o grande desafio de comunicarmos entre nós mesmos, né? Nas nossas famílias, nossos pequenos círculos, nesta nova situação. O Luciano Meira é da área das empresas, ele trabalha sobretudo a questão das lideranças, o papel das lideranças, e ele diz no texto dele que nessa nova situação de pandemia ficou muito claro que os líderes das empresas não tinham a mínima ideia do que fazer. E essa é uma situação muito nova. Sempre se espera de um líder que ele diga o que deve ser feito, né? O líder puxa a turma, vamos para cá, vamos para lá. E aí ele diz, exige uma nova compreensão de liderança, que ele chama de liderança humanizada. O líder que diz, eu não sei o que fazer, vamos juntos pensar em novas situações. Então, exigiu da liderança uma compreensão muito grande de humildade, né? E eu, na minha parte, reflito sobre o tempo, porque, para mim, uma das coisas que mais impactaram foi o que eu faço com o meu tempo agora. Se eu estou em casa, tenho que reorganizar o tempo, o meu tempo, os meus compromissos, a minha agenda, como eu me entendo com o tempo. E ali, então, eu divido 5 experiências que nós temos sobre o tempo. Isso muito a partir da mitologia grega, o tempo kairológico, que é o tempo da oportunidade, o tempo oportuno. E aí, na situação de pandemia, muitos ficaram vendo oportunidades que não mais existiam e ficaram esperando para passar isso, para vir novas oportunidades. E eu digo, não, ali, nesse tempo, há oportunidades. Então, você preciso reconhecer o tempo kairológico, as novas oportunidades.
Outro é o tempo cronológico, o tempo que corre, que anda. O mito grego de Crono diz que Crono é um grande castrador, né? E todos nós, no mito, tentamos prender esse castrador, né? E vivemos como se ele tivesse preso. Mas o mito diz, né, que o seu filho Zeus teve que lutar e depois fazer as pazes com Crono. Então, assim, dentro dessa nova situação, temos que fazer as pazes. Quem não fez ainda as pazes com a nova agenda dentro desse novo tempo, está brigando o tempo todo, tentando prender Crono. Isso não funciona. Outra questão do tempo aiônico, o tempo que se renova, a renovação, né? Um dos símbolos do tempo aiônico é o Ouroboros, né? Que é aquela serpente que morde a própria cauda. Quer dizer, o que nós aprendemos de nossa história, o que nós digerimos para estar nessa nova situação. Se nós não aprendemos do que vivemos, nós não vamos estar na nova situação. Então, a importância do tempo aiônico, de digerir a própria história. A outra ideia é o tempo cultural, que eu chamo de tempo sintópico ou tempo distópico. Nessa nova situação de pandemia, cada um de nós se encastelou, né, lá na sua rede social e brigamos contra quem não é da minha opinião. Eu logo bloqueio, cancelo, mando ver, xingo, disso, daquilo outro, né? Então, isso é o tempo sintópico ou distópico, o tempo que também é cultural. E nós nos entendemos como se, quando a gente lê alguma coisa, a gente pensa assim, mas em que tempo vive essa fulana, esse fulano? Isso é anacrônico. O cara vive na década de 60, né? Exatamente o tempo cultural. Então, comento ali sobre o tempo cultural. E a última forma de experiência do tempo é o tempo mítico. Nós também temos essa experiência, não só agora, sempre, né? Essas 5 formas são sempre, sobre o tempo mítico. O tempo mítico é o tempo que não passa. A experiência daquelas coisas que nós temos como valores que nunca passam. Então, acho que nessa época da pandemia, nós somos convocados a pensar o que a gente achava que era perene e não é. E o que de fato é perene. Então, ali eu penso que, lá no livro, eu coloco um dos elementos, a questão do cuidado, né, como uma das coisas que é muito perene, muito importante. Nós descobrimos isso nessa nova situação. Então, esse livro Novo Normal trata, na minha parte, dessas 5 formas de experimentar o tempo que sempre tivemos e como, no tempo da pandemia, nessa época, nós podemos lidar com essas 5 maneiras. Muito bonito, muito interessante. Eu estou lendo o livro, eu comprei como e-book na Amazon, recomendo a todos. Olha, queremos agradecer a você muitíssimo, Volney. E antes de terminar, eu gostaria de ler um poema. Já que falamos do tempo, eu publiquei recentemente um livro de poesias, Luas Vermelhas, Poemas de Outono, e tem lá uma sobre Deus no tempo, né? É uma poesia mística que é assim: o tempo é um tecido rústico que nos veste de ti, e uma tessitura leve que te desvenda em nós. Às vezes o tempo da terra nos pesa tanto que queríamos rasgá-lo, arrancá-lo com mãos vorazes para abrir brechas na tua eternidade translúcida. Então o tempo urge de leveza, sonha uma cadência fútil de valsa vienense. O tempo pede generosas horas, ao pé de minutos humanos. O tempo estás nele, mas te escondes além do tempo. Com o tempo te apreendemos, depois do tempo te encontraremos. Então, essa é uma poesia para a gente encerrar. Agradeço muitíssimo sua presença. Muitíssimo obrigado. Um abraço grande, Dora. Um abraço grande, Maurício. Um abraço de paz e bem a todas e todos. Então, ficamos por aqui. Até a próxima quinta-feira.